Para você, uma rede social é a vilã ou o mocinho? Ou o vilão ou a mocinha? Hoje nós vamos discutir sobre o documentário da Netflix que está bombando, o dilema das redes, o impacto social, econômico e comportamental das redes sociais, inclusive do ponto de vista de anunciantes, do ponto de vista das pessoas e das empresas. Fique ligado. Welcome to Yellowcast. O Dilema das Redes é um documentário que está sendo bastante discutido recentemente, gerou bastante buzz aí. É um documentário que está disponível na Netflix, produzido inclusive pela Netflix, né? Que fala, na verdade fala de várias coisas, né? Não só de redes sociais em si, mas do comportamento das pessoas, que a rede social por si só ela não é nada sem as pessoas, né? Então eu acho que até o principal debate desse documentário é sobre o comportamento das pessoas e o uso das redes sociais. Por pessoas e também por empresas, entra nesse aspecto também, né? E se você não assistiu o documentário, assista, ou ouça nosso podcast aqui que nós vamos debater sobre ele, mas é recomendável que você assista também, né, para tirar as próprias conclusões e refletir, porque vale muito a pena. Mas basicamente sim, eu classifico que é um documentário que fala sobre vício, principalmente, vício em redes sociais, mas também sobre a maneira com que nós recebemos informação hoje em dia, ou como até o documentário trata de desinformação, como essa desinformação ou a informação ela pode gerar e acaba gerando discurso de ódio, polarização política, que é um tema que eles tratam também, manipulação da informação e em geral, né? São vários temas bem polêmicos. Até para conceitualizar melhor, esse documentário ele meio que tem dois núcleos, né? Tem um núcleo em que ele convida pessoas, ex-funcionários das grandes, né? do Google, Pinterest, do Facebook, Instagram. E também além desses convidados que falam, né, sobre o que eles pensam, por que eles saíram dessas empresas, né? Também tem um núcleo onde eles simulam, bem mal atuado, por sinal, né? É uma historinha de pessoas que são viciadas. Achei legal. Eu achei bem mal feitinho, assim, bem mal atuado. Bem legal. De pessoas que A mãe tira o celular prende numa caixa, né? Daí a menina vai lá e quebra a caixa pra arrumar o celular. De documentário, né? De documentário. Mas daí tem esse outro núcleo onde eles simulam o efeito prático, né? Do que o vício pelo celular está causando. Eles trazem a ideia, né? E defendem que as redes sociais elas são programadas para fazer o usuário ficar mais tempo na tela. Quanto mais tempo, melhor. E demonizam isso como se fosse isso um interesse econômico. Como se fosse não, porque é. Mas o lado oposto da balança que eu quero trazer é não demonizar tanto assim. Talvez o impacto que isso cause de vício, dos temas que o Eco colocou, né, de polarização política, vício, depressão, devem e podem ser estudados. Mas demonizar como eles fazem isso para poder ter mais lucro, é o que todo mundo faz, é o que todo mundo buscou sempre até hoje. Emissoras de televisão sempre buscaram. É que elas não tinham essa tecnologia na mão, mas se as emissoras tivessem uma possibilidade de prender você mais vezes, eles iam fazer. E eles fazem. Por que eles, na novela, eles colocam até hoje, né? Uma cena super impactante e não mostra o resultado. Para você assistir de novo amanhã. Então volte amanhã e veja o final dessa cena. Super emocionante. Mesmo no comercial, né? No comercial, geralmente tem não é uma cena. Quando vai pro comercial, ele tá meio que num ápice ali. É uma cena que vai deixar você curioso para ver depois. E entra o comercial de uma forma estratégica, né? Perfeito. Assim como o anúncio aparece na timeline. Perfeito. Se você quiser ir mais longe, você pode até ir para a questão de esportes, né? O esporte perdeu o caráter competitivo. Cara,
é negócios. Por que o futebol passa às 9 da noite? Porque as emissoras de televisão que determinam quando que vai passar. Então, querer também romantizar demais a coisa, não funciona. Né? Eu tô só tentando separar um assunto do outro. Né? Não tô falando que não existe realmente os impactos, né? Como é que fala quando você toma um remédio e causa os efeitos colaterais, né, disso? Com certeza, isso existe. Mas não é também uma teoria da conspiração tão forte a ponto de você ignorar que as coisas funcionaram assim a vida inteira. O mundo funcionou assim, o mundo moderno funcionou assim, funciona assim, né? Não estou dizendo que também, beleza, o que a gente pode fazer, né, em cima disso, mas não falar assim, meu Deus, são os demônios, o diabo, e agora... acho que não é bem por aí, né? Então, eu fui assistir uma resenha da doutora Maria Pereira, ela é doutora na Unicamp, ela falou um pouco sobre essa questão do afunilamento, né, das redes sociais e contextualizou ali com o documentário. E ela levanta um ponto bem importante, né, e que me faz refletir assim um pouco. Muitas pessoas elas pensam que você está sendo controlado, que eles demonizam muito, né, que você está sendo controlado, que existe algo superior por detrás de tudo isso, que quer te levar, sei lá, a determinado canto. Mas reparem bem, a doutora mesmo, ali, Maria Pereira, ela fala assim, mas eles dão acesso a você excluir o histórico, entendeu? O histórico é como se você zerasse o algoritmo ali, como se você deletasse a tua inserção ali naquele afunilamento, certo? Então, para os conspiracionistas, eu acho que fica, esse discurso não é muito válido, porque eles não deixariam uma ferramenta tão fácil como eliminar o histórico de navegação, certo? Só que, claro, histórico de navegação, a gente tá falando de Google, né? Isso não elimina redes sociais, mas é muito simples, é só você não usar. O cara quer privacidade e quer usar Facebook, cara, isso eu acho a maior, quase hipocrisia. Se você quer privacidade, não tem um conta do Facebook, é simples, é tão simples, é só você não ter. Se você tá na rede social, você sabe que você tá suscetível, então... quer fazer discursinho, então beleza, então não tem a rede, não tem a tua conta, não tem conta no Instagram e no Facebook, ok? Você não vai ter problema de privacidade, simples. Outro aspecto também importante, assim, que eu analisei foi a questão, assim, do que é considerado normal hoje. Porque quando você entra nas redes sociais, é lógico que aquilo ali é um algoritmo, vai te induzir, vai te conduzir de uma forma pré-determinada por alguém, por números, por estatísticas. Então, se eu não participar disso, essa é a vida normal. Eu não sei, existem outros algoritmos que me controlam, além das redes sociais, eu não sei. Então, é um debate bem... Você já assistiu Matrix? Eu até comentei com o Eco, né? Depois de ver essa questão, assim... Eu não sei exatamente onde é que eu tô pisando, porque tudo tem várias interpretações. Eu não sei até se eu não sou meio niilista depois desse documentário, porque tudo tem infinitas interpretações e que me dá um pouco de medo, como o Alisson mesmo falou, né? Dá um pouco de medo quando você assiste isso. Eu não sou muito... assim, eu não sou fã de redes sociais, assim, nunca tive assim, um grande vício por redes sociais, e eu sempre considerei que eu tenho um certo conhecimento sobre, tipo, por também trabalhar com isso, né, como você falou, a gente conhece, a gente entende como é o funcionamento disso. Então, eu sinto que, pra mim, eu tenho um certo controle do que eu faço. Certo não, eu tenho total controle do que eu faço. Não tenho total controle, talvez, do que estão fazendo com o meu perfil, como eles mostram, que vai ter alguém manipulando alguma coisa. Beleza. Posso fazer você falou bem esse negócio do perfil, né? Cara, eu assisti ontem, e como eu dou aula, né? Dou aula, faculdade, cursos, por aí, eu percebo a dificuldade das pessoas, em geral, entenderem conceitos básicos. Quando a gente fala de rede social, de marketing, de posicionamento de empresa, diferença de anúncios, coisas básicas para nós, para a população em geral, é muito difícil de entender. E daí eu olhando ontem, eu falei, cara, uma pessoa comum assistindo isso, eu tenho certeza absoluta que tem um percentual
significativo de pessoas que assistiram e acham que realmente funciona daquela forma. Que é uma pessoa por trás que fica escolhendo o que é mandado. Tipo, isso eu achei uma falta de responsabilidade. Daí, se for criticar o documentário, falar, cara, eles estão passando uma fake news ali embutida, de certa forma, porque é óbvio que as pessoas comuns vão pensar, cara, se eu passar pra minha mãe aquilo, ela vai achar que tem uma pessoa que fica escolhendo o que vai pra timeline dela. Daquele jeitinho ali. Talvez não tão fantasioso, mas de repente um cara sentado no computador atrás ali, clicando, esse que vai agora é esse, agora vai aqui. E esse ponto que eu queria entrar, porque acho que, tipo, beleza, como eu sei mais ou menos como funciona, né, tenho um certo conhecimento, aí para mim é mais fácil de atingir um certo limite. O que eu vejo que acontece, como tanto pode acontecer do documentário induzir a pessoa a achar que lá um bando de gente mexendo nos robôs lá, muita gente também sofre com as redes sociais porque elas não conseguem enxergar esse limite, né? E até mesmo por não saber como funciona. O documentário ele tem um lado legal de mostrar como funciona, só que ele exagerou nesse sentido que você falou, né? Tipo, que fica um negócio muito forçado, que para quem não entende aquilo pode achar que é toda uma conspiração. Então, eu acho que tudo é questão dessa conscientização. Porque no público, de forma geral, pessoas mais velhas ou pessoas que têm menos acesso, menos conhecimento sobre tecnologia, não tem tanto conhecimento sobre como os dados estão sendo usados ou como aquilo funciona. E tem a tendência de acabar se viciando, sei lá, vai piorar a vida dessas pessoas por causa disso. Né? Só que ao mesmo tempo, não dá também para dizer, vamos acabar com tudo, né? Tem que acabar, o Facebook tem que deixar de existir. Não é essa a solução, né? Então acho que parte muito dessa conscientização, assim, de deixar mais, tipo, educação, talvez mesmo. Talvez, assim, mais pra frente, no futuro, a gente vai precisar ter matérias nas escolas que tratem sobre a tecnologia, sobre redes sociais, falando cientificamente sobre isso, sobre como isso afeta o comportamento das pessoas, como isso pode mudar a vida de alguém, né? E acho que não tem como fugir disso, tipo, fechar os olhos para isso. Né? Quer ver um outro exemplo, cara? Que vocês que são mais adeptos dessas atividades aí, ilícitas, talvez vão explicar e dar o ponto de vista de vocês melhor. Mas, vamos lá, eu falei, a televisão, ela faz tudo para viciar e prender o usuário, para fazer o usuário, o espectador. Até eles brincam, tem uma frase no documentário que ele fala: as únicas indústrias que chamam de usuário é de drogas e de software. Mas, então vamos lá, os espectadores da televisão, eles fazem de tudo. Eles põem lá uma cena impactante e não mostram o final para você assistir o comercial e voltar a assistir, ou para você voltar no dia seguinte. As redes sociais estão sendo criticadas por usar algoritmo, inteligência artificial para fazer as pessoas se viciarem e ficarem lá colocadas. E os jogos? E os games? Não são feitos justamente para acontecer isso? Para você ficar horas e horas e horas jogando? Também é uma indústria que daí algumas pessoas podem criticar e falar: nossa, mas o que estão fazendo com as nossas crianças que ficam lá 12 horas seguidas? Tem uns relatos de uns japoneses lá que ficam 48 horas e morrem, né, de fome, de sede, de desidratação, que não levantaram nem para ir no banheiro. Ou não, é o entretenimento de hoje, como uma criança ficava na rua antigamente, sei lá, e hoje a criança quer ficar no computador. Até que ponto é o entretenimento, até que ponto é um vício artificial forçado, né, que pode fazer mal. Se a gente for pensar assim, qualquer coisa em ramo assim que o cara queira lucrar, tudo é viciante. O cara até chega numa comida, um produto que o cara quer que a pessoa coma todo dia, aquele produto. Cara, sei lá, cigarro, bebida, tudo é feito pra você ser viciado. Certo. É um produto, né? A gente tá falando sobre produtos aqui. E produtos são feitos com esse intuito. Até tem a frase também, outra frase que é marcante desse documentário, que é quando você não paga pelo produto, é porque você é o produto. E pelo menos para nós aqui, nós temos ciência de que é dessa forma. As pessoas que usam as redes sociais são realmente o produto. Aí depende da perspectiva que você olha também, né? Tem essa perspectiva, pelo menos eu enquanto profissional, eu não enxergo de forma maléfica, assim, tipo, nossa, acabar com a cabeça dessa pessoa porque ela compra um produto.
É a forma como que a publicidade funciona, seja... E aí você vai ser impactado pela publicidade, tanto na rede social, como na TV, como em qualquer outro lugar. Né? Mas eu tenho pelo menos a ciência de que realmente as pessoas são os produtos. Nesse caso é o produto e o consumidor também, né? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, é um sistema diferente de negócio. Né? Total. E aí causa, claro, também muitos espertões, no mau sentido, e no bom sentido, pessoas talvez despreparadas que tentam usar a rede social para vender qualquer porcaria, para enfiar qualquer porcaria goela abaixo. E aí uma coisa que eu venho defendendo nos últimos meses aí, em falas, em reuniões com clientes, em palestras e eventos, é o marketing raiz. Que primeiro tem um produto bom, depois você pensa em bombar nas redes sociais. E pior do que as pessoas serem o produto, quem é mais produto ainda, quem tenta ser um digital influencer. Esse é o produto top, né? O prêmio, que o cara fica gastando o tempo dele, o dinheiro dele, a energia dele, para criar audiência pros outros, pro Facebook ganhar dinheiro, ou o Instagram ganhar dinheiro. Esse é o supra-sumo do produto. Né? É o digital influencer que não ganha nada e tá lá se matando para produzir conteúdo pro Instagram ganhar dinheiro. Né? Se for ver, é meio ridículo, né? Mas o Facebook agora tem monetização, né? Pelo menos os vídeos lá dele pagam alguma coisa. E aí você entra numa questão de empreendedorismo social. Porque, pelo menos o YouTube, o Facebook agora que tem a monetização, ele permite que o Whindersson Nunes, que era uma pessoa lá do interior do Nordeste, não sei se é do interior, mas enfim, do Nordeste, que não tinha tanto privilégio, que não tinha possibilidade de fazer um teste na Globo, no SBT, numa grande emissora, cria um canal do YouTube e fique famoso. E o cara tinha talento pra isso, né? E aí? Onde é que tá o demônio dessa história? Falando um pouco sobre essa o filme, né, o documentário, eles embasam assim, muitas pessoas que já trabalharam grandes, né, no Google, no Facebook, no Instagram. Só que assim, todos os assuntos que eles falam definitivamente não tem um viés assim tão, pelo menos na primeira vez que eu vi, eu não senti tanta veridicidade, talvez, assim. Eles falam muito por cima, né? Como tem algumas partes ali que um cara fala, não, a Google ali, ela tem computadores subterrâneos e que você não pode nem ver o horizonte ali, é como se fosse um cérebro, então ele dá uma certa... Talvez, eu não sei se esse cara realmente viu isso, sabe? Então, assim, realmente... eu acho que a Netflix deixou um pouco sensacionalista, né? O filme, então, com certeza. E tem o mesmo efeito que tem uma rede social, uma plataforma. Então, assim, as pessoas que realmente vêm com uma certa ignorância ver aquele assunto, obviamente vão ter uma ideia um pouco deturpada sobre as coisas. Na verdade, se for parar para analisar, a própria plataforma da Netflix é feita para viciar o usuário também, né? Porque tem os conteúdos relacionados. Não, a Netflix não quer que os usuários fiquem lá assistindo. Quer que assista lá 1 horinha por mês e vá embora. Tá bom. Muito boa essa, cara. Muito boa. Então, faltou talvez a autocrítica deles também, né? Em nenhum momento citaram alguém que trabalha na Netflix, levaram alguém para falar alguma coisa lá. Até um ponto que é legal, que eu até anotei que queria comentar, que em um determinado momento lá daquela simulação, né, a menininha lá, a filha mais nova do casal, ela é bem viciada mesmo, né, quebra a caixa, ó, e ela meio que sofre bullying, posta uma foto lá no Instagram e sofre bullying. Mas esse é um clássico comportamento que tipo, ele acontece na vida real, né, e ele é levado para a rede social. Então, eu acho que esse aspecto da rede social, ela ser um propulsor do que já acontece na vida real é muito grande. E eu acho que aí entra algo que é legal que está acontecendo também, que pessoas que... Só que é legal, só que daí também tem um lado ruim, que é pessoas que cometem crimes nas redes sociais, elas estão sendo punidas de alguma forma. O problema também é que daí começa a acontecer um excesso, do tipo, a pessoa não cometeu um crime, ela falou algo que desagradou alguém, e ela começa a ser, tipo, massacrada por isso, né? Então também tem esses dois lados, assim, a liberdade de expressão dentro da rede social, ela também tá um pouco deturpada. O Gary Vee deu uma entrevista um tempo atrás, ou enfim, tem um vídeo dele, que ele defende justamente o oposto dessa questão do bullying.
que antes de rede social, a criança que sofria bullying, ela não tinha pra onde fugir. Porque, no máximo, os pais podiam trocar ela de escola. E talvez ela sofresse bullying na outra escola também. E com a rede social, ela consegue se conectar com pessoas que vão ter o mesmo gosto, a mesma visão de mundo, as mesmas preferências, e criar sua comunidade ali, mesmo que virtual, de pessoas que respeitam ela do jeito que ela é. E ela vai assim, foda-se a galera que faz bullying na escola, eu vou ignorar eles e vou viver a minha comunidade aqui no mundo online. Então ele também abriu uma porta que permite que essas crianças também tenham uma saída que antes elas não tinham. Então ele defende esse outro lado que eu achei bem interessante de falar, né? O segundo ponto que o documentário fala, que é bem interessante pra gente debater também, é sobre os fake news, né? Que é talvez tão grave quanto o vício, né? Mas, assim, vou falar um pouco sobre a minha visão, aí vocês falam aí sobre a visão de vocês. Eu acho que, assim, eles falam sobre como as pessoas acreditam nas fake news, né? E como isso tem consequências no mundo real. A minha visão é o seguinte: eu acho que quando ter plataformas que você pode falar com qualquer tipo de pessoa e possa divulgar isso, ou enfim, falar com multidões, sempre vai ter malandro que vai falar mentira, né? Então eu acho que assim, talvez na minha percepção, não é uma coisa que a gente possa resolver limitando as plataformas. Talvez isso seja da própria humanidade. A humanidade é ruim, é mentirosa, é cruel, né? Cara, eu concordo 100%, porque assim, a maioria dos problemas tá nas pessoas. Eu vejo, tipo, às vezes minha mãe vem com uma notícia que não é bem aquilo, que dá pra ver que é um negócio fake lá e tal, mas assim, isso é feito por uma pessoa e outras pessoas compartilham isso, sem checar, né? E eu acho que entra no outro ponto da conscientização que eu comentei, que essa pessoa se conscientizar que ela precisa checar aquilo, né, que é falado pra ela não acreditar em tudo que aparece, ela vai começar ela não vai compartilhar tantas notícias falsas, e isso não vai causar um bem para a população e parte da educação. Acho que tudo parte desse princípio. Eu acho que é mais ou menos isso que o Eco falou ali. O problema na real estão nas pessoas, e as redes sociais basicamente elas são a alavanca, né, que deixam tudo isso, o comportamento das pessoas mais explícito, né? E a questão assim de se tem alguém ou não controlando, as pessoas que acreditam que tem pessoas controlando, elas também não estão erradas, e as pessoas que acreditam que não tem também não estão erradas, porque se você for parar para pensar, dentro das redes sociais você está dentro de um racional. E de onde partir esse racional? De alguém. Então, essas pessoas também, elas não estão totalmente loucas quando elas falam que tem alguém controlando. Elas não... Essa interpretação também é válida. É isso aí, eu concordo também. As pessoas são um problema. Tanto é que você fala, o cara é massacrado lá na internet. Cara, se você sair no meio da rua e começar a surrar um bêbado e falar, ele roubou, ladrão, existe uma grande chance de mais 10 pessoas virem começar a surrar o mesmo cara sem nem saber o que aconteceu, nem ver. Então, é o que você falou, ele replica e potencializa o comportamento que já é escroto das pessoas, né? Na verdade... Sempre tem alguém que fazer isso. Vou botar a culpa na rede social, né? Mas com fake news, é uma visão que eu tenho, bem particular, bem pessoal, não tem nada científica, que a cura para fake news vai ser o tempo. Não vai ter uma cura. O tempo e talvez alguns aplicativos, algumas ferramentas tecnológicas que ajudem nisso. Já tem algumas, né? Mas eu acho que não é isso que resolve, porque a pessoa que compartilha sem maldade, vamos dizer assim, por pura ignorância, ela vai continuar compartilhando. Nem vê esses... Nem vê. Mas eu vejo que na população um pouco mais jovem, mais esclarecida, é cada vez mais comum a gente saber, cara, isso aqui é ridículo, não vou compartilhar. Então eu acho que com o passar dos anos, sei lá, daqui a 50 anos, vai morrer isso, porque as pessoas não vão mais compartilhar, as pessoas já vão saber qual é a fonte confiável e qual não é, né? Só que é uma discussão bem delicada, acho que essa de todas é a discussão mais delicada, porque o que é uma fonte confiável, né? Se até um jornal, de respeito, às vezes publica notícia errada e depois tem que publicar errata, dizendo que eles não checaram direito e se confundiram e passaram uma informação errada. É complicado. E aí, a notícia vai ser compartilhada muito mais do que a errata.
muita gente não vai saber que era falso também. Até porque se as pessoas chegarem à conclusão que tem um lugar confiável para elas buscarem informação 100% confiável e a humanidade entrar nesse complexo de que, nossa, agora nós não compartilhamos mais fake news, é porque tem um monopólio e alguém está controlando essa informação. Então, eu sou contra o que o Lucas falou, acho que nunca vai acabar isso. Nunca vai acabar porque não faz muito sentido, né? Não, pode ter o Minority Report, cara. Daí eles inventaram o Minority Report lá do filme, vocês estão ligados? Daí não tem, daí os fatos vão ser filmados e acabou, né? Tá no Minority Report, mas alguém tem que estar controlando. Vai ter os deepfakes lá, os vídeos também, então pode ser que cabe na merda tudo. Ou vai virar os... De volta pro futuro, não. O Exterminador do Futuro, máquinas dominando. Black Mirror mostra muito disso, né? Pequenas tecnologias que... Mas mais uma vez eu vou falar aqui o que eu acho. Realmente eu não quero proteger o Facebook, mas eu acho que assim, muitas das features, né, das ferramentas usadas nas plataformas, eu acho que não foram pensadas de uma forma maléfica. Tem até uma parte que um cara lá do Facebook fala. Quando foi criado o botão de curtir, é uma coisa, pô, você pensa que massa, né? Ficou bem, não? Ficou bem, né, cara? Você vai curtir ali um negócio legal. Ele mesmo fala que ele não acharia que as pessoas ia ser opressor o botão curtir. Se uma menina lá de 15 anos não tem curtido na foto, a menina ia ficar com depressão. Mas talvez realmente eu concordo com o Eco que falta um viés educacional na sociedade, né? Talvez vindo já ter uma matéria na escola falando sobre tecnologia, talvez para tentar melhorar realmente a sociedade, que já é uma sociedade triste, né? Que está se tornando uma sociedade depressiva, como já tem as taxas de suicídio, enfim, aumentadas. E assim como a gente sempre teve o papel dos pais educando para tudo, né? Inclusive para o consumo da TV, por exemplo, eu acho que o papel dos pais para educar sobre o consumo de redes sociais é muito importante, né? Justamente para tentar evitar acontecer coisa como desse tipo. Tipo, a menina vai desenvolver uma depressão porque ela teve menos curtidas que a amiga dela, teve alguém xingando ela lá nos comentários, né? Então, acho que o papel educacional dos pais é muito importante, em qualquer aspecto. Mas é isso, então fica a nossa recomendação, assista o documentário Netflix, O Dilema das Redes, e deixe a sua opinião aí embaixo.